No dia 5/9 agora, o ministro Edson Fachin do STF concedeu liminares em três ações diretas de inconstitucionalidade para limitar a posse de arma de fogo e a quantidade de munições. Ele suspendeu trechos de decretos do presidente da República que regulamentam o Estatuto do Desarmamento, né, que é a Lei 10.826 de 2003, e flexibilizam compra e porte de armas. Né. Nas decisões que serão ainda levadas a referendo do plenário, ou seja, o ministro isoladamente proferiu uma decisão liminar. Uma decisão provisória, uma decisão imediata. Né? Na realidade, a ADI já está tramitando durante um certo tempo, mas ele, por bem, decidiu, né, ele fundamenta a decisão por conta do momento especial. Nós já vamos falar isso lá na frente, que ele deveria suspender trechos desse decreto. E, inclusive, ele mencionou explicitamente que há uma possibilidade de aumento do risco de violência política, né, com o início da campanha. Inclusive, ele cita no inteiro teor das decisões um caso recente de violência política. Creio que ele tenha se referido a um caso que aconteceu em Foz do Iguaçu, agora recentemente, em que havia uma festa, né, temática com o candidato Lula, e um outro sujeito chegou na festa, não se sabe se exatamente por qual motivo, se ia levar a esposa ou se eles iam para a festa ou não. Isso está no inquérito que já foi distribuído à justiça. Enfim, e chegaram a trocar tiro e o petista da festa morreu e o outro foi internado e vai ser julgado. Nas três decisões, ele proferiu a decisão com efeito ex nunc, ou seja, a partir de agora. Você tem o efeito ex nunc, que é a partir de agora, ou retroativo ex tunc, que ele retroage a todo o tempo que passou e afeta as relações jurídicas anteriores. Então aqui ele aplicou a partir de agora, a partir da decisão. E aí na primeira ADI, a 6139, ele limita a quantidade de munições a que possam, né, adquirir para as armas, né, como somente o necessário à segurança do cidadão. Fora isso, no item 2 dessa primeira decisão, ele fala que o decreto ele não pode criar presunções de efetiva necessidade, outras que aquelas que já disciplinadas em lei. Isso por quê? Isso porque lá na lei, Estatuto do Desarmamento, existe um item de efetiva necessidade, daquele que está querendo, né, ter a posse da arma, né, a compra, posse para ficar na sua casa, não o porte, o posse. E essa interpretação era muito subjetiva e criava um ambiente de insegurança jurídica, de tal sorte que, dependendo do local onde você pedia, com a mesma fundamentação, agente que ficava responsável pelo cenário na PF deferia ou não. Então, o que seria o efetiva necessidade? Então, os decretos vinham no sentido de criar uma previsibilidade. E aí ele, na interpretação dele, ele já rompe com isso, fundamenta que o Estatuto do Desarmamento ele prevê em sua índole normativa de que a flexibilização, tanto posse ou porte, qualquer um que seja, é a exceção e não a regra. Então ele quebra com essa questão da objetividade. Né? Eu não vou nem entrar no mérito que houve referendo, a população não acatou o referendo com aquela campanha massiva da mídia, e inclusive em relação àquela época a gente não tinha informação descentralizada, internet, você não havia essa comunicação integrada.
e a própria Rede Globo à época bateu fortemente para referendar essa proibição da comercialização de arma de fogo no país. Ou seja, um país onde nós temos uma fronteira seca com diversos países, inclusive países assim que comprovadamente, né, envolvidos com tráfico internacional de armas. Então, a arma ilegal nunca vai deixar de entrar no território nacional. Em contrapartida, o brasileiro que, né, se caso fosse aprovado, não poderia comprar nenhuma arma de forma legal. E outra, e aí no terceiro ponto dessa mesma decisão, fixar a tese de que a aquisição de arma de fogo de uso restrito só pode ser autorizada pela segurança pública, defesa nacional e não em razão do interesse pessoal. Aqui ele se refere a armas de calibre como fuzil, etc. E aí, em relação à limitação da compra de armas, ele estabelecia um número para armas de colecionadores, caçadores e atiradores. E ele suspendeu esse ponto no que se refere às armas de calibre restrito. Como os decretos que foram feitos estavam bem confusos, um decreto veio, o outro revogou o outro, o primeiro decreto era bem amplo, e como essas questões não foram definidas em lei, já era sabido pela comunidade dos CACs e pelo pessoal e da área jurídica em geral que a situação estava instalada uma insegurança jurídica muito forte, porque bastava você trocar um presidente, vir outro decreto e toda essa situação não ia mais estar definida. Então, isso significa dizer, essa questão deveria ter sido passada no parlamento e sepultado isso, né? O que desse para passar, passava e acabou, porque criou uma situação de extrema insegurança para aqueles que compraram, quem comprou, comprou, quem não comprou agora está diante dessa proibição. E isso afeta os esportistas do tiro, que sempre tiveram uma burocracia exagerada para desestimular uma situação assim absurda. O pessoal do tiro esportivo sofreu e ainda sofre muito com essa questão desarmamentista, porque se você quiser comprar uma arma ilegal aqui nesse país, rapidamente você consegue adquirir. Agora, contudo, entretanto, se você quiser comprar uma arma legal, a dificuldade está instalada. Vocês podem procurar, pesquisar, vocês vão ver qual é a situação. E aí a terceira ADI, a 6119, ela fixa a tese, inclusive para a questão de compra de calibre permitido. Tá? Então, ele fixa a tese no mesmo sentido de que a posse de arma de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente razões profissionais ou pessoais para possuírem efetiva necessidade. Ou seja, ele foi além. O ministro Fachin foi além nesse caso e na verdade, ele foi mais severo do que a situação que estava instalada anteriormente. Ele fixou uma tese, né, praticamente legislou, dizendo que a presunção é de que não há essa efetiva necessidade. Em outras palavras, é isso. Então, demonstrar isso concretamente. Como você vai demonstrar isso concretamente? Você sofreu um atentado de morte, já foi baleado para você poder ter comprar. Aqui ele está falando da posse, inclusive dos calibres permitidos. Não estamos falando do porte. Pegar a arma, ter autorização para andar por aí e tudo mais. Não chegamos aí. Estamos falando na questão da posse. Posse é para ter em casa, para defesa da sua propriedade. E o mais curioso que eu tenho que abordar aqui, que é uma questão mais profunda. O ministro Edson Fachin, ele fundamenta a segurança pública na decisão dele como direito crédito. Não é um direito individual de você poder se proteger, ter a sua segurança.
né? Ainda que ele fundamente que é prevista a legítima defesa, mas ele utiliza a tese do direito crédito no seguinte sentido, que a segurança pública ela é um crédito que você tem para com o Estado, e o Estado tem o dever de prestá-lo. Então você tem o direito de exigir, mas que o Estado seja o detentor dessa ação para fazer a sua segurança pública. Isso tem um viés coletivista e está aí o centro do problema. A questão da formação desses atuais ministros, sem aqui falar viés político e tudo mais, mas a formação deles de cunho social marxista na sua visão técnico-jurídica em relação ao caso. Quanto tempo esses ministros vão continuar na Suprema Corte? Algum de vocês acha que esse tipo de posição vai mudar em relação a isso? Ouse dizer que, se inclusive tiver uma lei a respeito, é possível que eles julguem elas inconstitucional à luz da visão deles da Constituição. Entenderam a questão e a gravidade da situação? Então, pessoal, na realidade, o ponto que eu queria deixar aqui é a visão atual, é a análise da decisão. Abstenha um pouco de algumas posições que eu sugeri quando fiz a análise e observem que a questão aqui basicamente é no ponto de limitar a quantidade de armas que o sujeito pode comprar, né, inclusive suas munições, e a questão da efetiva necessidade que deve agora ser comprovada de forma concreta e ninguém sabe como vai se fazer isso daí. Fechou? Forte abraço.